Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Que a paz de Jesus, meu caro ouvinte, esteja com você. Esteja no seu lar, em sua vida, em todas as suas decisões. Estamos estudando juntos o Evangelho de Jesus. E para nos ajudar, nós estamos mantendo a leitura, reflexão e acompanhamento com a obra kardeciana, o livro Nas Pegadas do Mestre. O autor você já sabe que é Pedro de Camargo, que tem o pseudônimo de Vinícius. E a editora é da Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos estudar o capítulo intitulado Justiça e Misericórdia. Aqui não é a justiça humana, meu caro ouvinte, é a justiça divina, soberana, que estabelece a oportunidade de reabilitação de todos nós, espíritos em aprendizado, em mecanismo educacional na Terra, enquanto estamos aqui, jungidos a um corpo físico de carne. Portanto, a justiça divina sobrepõe-se à justiça humana. A justiça humana pode falhar, mas a justiça divina jamais deixa de ser cumprida. E sempre será cumprida no momento em que estivermos em condições favoráveis de ter sucesso. Por isso, a misericórdia. O que é a misericórdia, meu caro ouvinte? É a oportunidade de ganharmos as condições favoráveis, às vezes mais do que merecemos, pois seu objetivo é desenvolver em cada um de nós a gratidão. E Pedro de Camargo inicia o capítulo dizendo: a justiça de Deus é a expressão de sua misericórdia. A misericórdia de Deus é a expressão de sua justiça. E ele continua: insensato aquele que pretendesse apegar-se a um destes atributos, ou seja, estabelecer o uso de um sem o outro, menosprezando então o outro. Em Deus, justiça e misericórdia são elementos que se confundem num todo indissolúvel. Você já ouviu falar, não é, meu caro ouvinte, das palavras de Jesus: Deus não dá fardo pesado a quem não possa suportar. O que significa isso? É a justiça divina agindo na sua retificação do restabelecimento da saúde de espírito, num processo educativo através da reencarnação, no momento oportuno em que nós, espíritos, estamos em condição de ter sucesso para superar as adversidades, para entender a dor como mecanismo de reabilitação das nossas vidas, para o equilíbrio emocional, espiritual e físico. Portanto, meu caro ouvinte, o tempo de acerto deste restabelecimento das nossas vidas perante a justiça divina, perante a própria consciência, é o tempo de Deus aguardando a nossa capacitação para termos oportunidade de vencer. E Pedro de Camargo menciona o filho pródigo. A parábola. Você já ouviu falar nessa parábola, não é, meu caro ouvinte? Aquela parábola dos dois filhos e um deles, mais novo, pede herança ao pai antes de desencarnar. E com a posse da sua parcela de herança, vai para um país distante, onde ocorrem guerras e uma grande miséria e fome se assola nesse local. Ele fica sem trabalho, sem oportunidade de usar a própria herança, pois já havia esbanjado tudo
É isso que significa a palavra pródigo, esbanjador. Ele, então, nesse país, dissolutamente, se permite aos excessos, aos vícios, aos delitos da própria consciência. E acaba trabalhando junto à oportunidade de alimentar os porcos. E passa também a se alimentar da própria lavagem dos porcos. E cai em si, de joelhos, reconhecendo a sua miséria moral. Então, pensa em voltar. Quando ele pensa em voltar, aí Pedro de Camargo vai dizer: foi recebido caridosamente pelo Pai, que festejou seu regresso, promovendo um grande banquete. Mas não importará no ato de justiça aquele procedimento do Pai? Certamente que sim. O moço estava arrependido após haver suportado com resignação as consequências de seus desvarios. Já o outro irmão, que é egoísta, não suporta e tem ciúmes e reclama com o pai. Então o pai diz para ele: este meu filho estava morto e agora vive. Pois o pai o vira de longe, o abraça, coloca um anel nos seus dedos, coloca roupa nova e também lhe dá calçados novos e manda festejar, porque ele estava morto e agora vive. Então ele demandava o lar que outrora abandonara. Estava regenerado, porque se arrependeu. Havia compreendido e confessara a grandeza de sua culpa. Logo a atitude do pai, recebendo-o amorosamente em seus braços, foi um ato de justiça expresso através da sua misericórdia. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Passagem de Mateus, capítulo 5, versículo 7. E no item 4, Allan Kardec comenta: a misericórdia é o cumprimento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação, nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Ai daquele que diz: nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Isso significa, meu caro ouvinte, incondicionalmente. Há, porém, 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita, com delicadeza, ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é a em que o ofendido, ou aquele que tal se julga, impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: vede como sou generoso. Nessas circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte.
Não há aí generosidade. Há apenas uma forma de satisfazer ao orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Se o pai deixasse de agir precisamente como agiu, não seria justo, porque seria cruel. Sendo, pois, misericordioso, foi também justo. Se de outra sorte impedisse de qualquer forma que o filho pródigo sofresse o efeito natural de seus pecados, não seria misericordioso, porque seria injusto. O objeto da misericórdia, ele é também justiça. Eis uma grande verdade, por mais paradoxal que à primeira vista pareça. Então, meu caro ouvinte, o arrependimento, a consciência do mal que nós escolhemos realizar, as suas circunstâncias que surgem através da dor em nossas vidas, nos proporcionam condições favoráveis da reabilitação perante a justiça divina, porque suas consequências nós todos a encontraremos em nós mesmos, por sintonia, pela lei de causa e efeito, pela lei dos fluidos, atraindo condições, circunstâncias, ambientes e pessoas com as mesmas características que vão nos estimular a reconsiderar valores e muitas das vezes fazendo-nos sentir o que provocamos no outro, o que não jamais saberíamos, o nível de dor causado. E assim acontecendo conosco, nós passamos a nos reabilitar perante essa adversidade e, portanto, perante a própria consciência. A justiça de Deus, portanto, tem por fim regenerar o pecador. E, de fato, regenera-o. A lei imutável da causalidade, fazendo fatalmente recair as consequências do mal sobre quem o pratica, acaba incompatibilizando o culpado com a culpa. O pecador convencer-se-á, após amargas experiências, de que toda dor que o fere e acerbamente o punge, já no físico, já no moral, é fruto dos próprios atos, é efeito de causas por ele mesmo criadas. Daí o horror que o pecado virá causar-lhe inevitavelmente. Vamos continuar estudando Justiça e Misericórdia já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que continuamos a estudar a obra Nas Pegadas do Mestre, nesta nova fase do programa Obras de Pedro de Camargo, da editora da Federação Espírita Brasileira. Hoje estamos estudando, meu caro ouvinte, Justiça e Misericórdia, justiça divina, que sempre alcança pela lei natural, da lei de causa e efeito, da lei de sintonia, da lei dos fluidos, estabelecendo as consequências normais que nós causamos pelo mau uso do livre-arbítrio em nós mesmos, mas sempre no tempo adequado em que estamos capacitados para assim exercer e triunfar, sucedendo as escolhas de modo saudável e libertador deste mal. Daí a justiça divina caracterizar-se por andar sempre junto com a misericórdia,
e a misericórdia com a justiça divina. E Pedro de Camargo continuou dizendo: imaginemos agora se Deus houvesse organizado suas leis de modo que somente a misericórdia se exercesse. Então Pedro de Camargo está sugerindo uma condição. Vamos imaginar que só a misericórdia seria exercida sem a justiça. Ele pergunta qual seria o resultado. O pecado perpetuar-se-ia. E com isso o homem jamais se elevaria acima dos vícios e das paixões, tornando-se o eterno escravo destas. Ou seja, se não existisse uma correção natural, uma circunstância favorável de retificação perante a própria consciência, todos nós acharíamos que poderíamos errar sempre sem nenhuma consequência. Jamais poderia ascender na senda do progresso. Nós estagnaríamos, permanecendo cristalizado na animalidade, que é a vida das sensações. Se tal for o destino reservado por Deus ao homem, não seria isso a implícita negação de sua misericórdia? Que benefício poderá haver em evitar a dor, privando ao mesmo tempo o homem da conquista do seu maior bem, a liberdade, o triunfo do espírito sobre a matéria? Vamos elucidar estes conceitos. Elucidando conceitos. O Livro dos Espíritos, em sua parte primeira, subtítulo das causas primárias. O capítulo 2. Dois elementos gerais do universo. Meu caro ouvinte, você sabia que é muito importante nós entendermos a distinção do elemento material, do elemento espiritual? O que é matéria, o que é espírito? Porque assim vamos compreender de forma muito mais direta e facilitadora os ensinamentos de Jesus. Aliás, o Livro dos Espíritos é a decodificação de todo o entendimento do Evangelho de Jesus. E Kardec pergunta na questão número 25: o espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores, o som da luz e o som é do ar? São distintos uma do outro, mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Então, meu caro ouvinte, espírito e matéria são independentes. O encarnado, nós, espíritos, nos unimos ao corpo, ou seja, unimos à organização mais densa, e essa organização vai recebendo a influência do crescimento e maturidade do espírito, tornando, então, o aperfeiçoamento das raças. Isso é que é intelectualizar a matéria. E a sua pergunta: essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Entendemos aqui, entre parênteses, por espírito, o princípio da inteligência, a abstração feita das individualidades, que por esse nome se designam. Então não está falando da individualidade, está falando do elemento espírito. E os espíritos respondem: é necessária a vós outros, porque não tendes organização apta a perceber o espírito sem a matéria. A isto são apropriados os vossos sentidos. Então nós precisamos do veículo carnal para que o espírito se manifeste e cumpra os seus gêneros de provas na terra. Questão 26. Poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Pode-se, é fora de dúvida, pelo pensamento. E a questão 27. Há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita.
por demais grosseira para que o espírito possa exercer ação sobre ela, embora de certo ponto de vista seja lícito classificá-lo como o elemento material. Ele se distingue deste por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria, e é suscetível pelas suas inumeráveis combinações com esta, e sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas, de que apenas conheceis uma parte mínima. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que os espíritos se utilizam, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. E a sua pergunta: esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade? Dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil, e que se pode considerar independente. E Pedro de Camargo vai concluir dizendo: que benefício recebe dos pais esses filhos, aos quais tudo foi permitido na época perigosa do desabrochar das paixões? Os pais que assim procedem contribuem para a ruína dos filhos, ao passo que muito bem lhes poderiam ter feito se a misericórdia aliassem à justiça. Deus é Pai, disse Jesus, o Filho dileto, mas é Pai cujo caráter é perfeito. Ele quer o bem dos seus filhos e sabe querê-lo inteligentemente. Por isso é justo e, ao mesmo tempo, misericordioso. Sua justiça não compromete sua misericórdia, e sua misericórdia não compromete sua justiça. Ou seja, meu caro ouvinte, nós temos tudo o que é necessário para a nossa evolução. Apropriemo-nos do necessário e jamais nos permitamos aos excessos, às fugas espetaculares, aos vícios, à vida de sensações, mas sim por aquela que vamos buscar, pelo conhecimento de si mesmo, pela administração e gestão das próprias emoções, com todo o trabalho do bem, de luz e de amor que o Evangelho pode proporcionar em nossas vidas. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. Se perdoardes aos homens as faltas que cometem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. E também, meu caro ouvinte, se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Sim, meu caro ouvinte, porque 7 era o número da perfeição na cultura judaica. Respondendo Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então não é para fazer a conta, meu caro ouvinte, de 490 vezes, não. Esse número ele é muito grande, ele é incondicional. Nós temos que perdoar para nos livrarmos do mal. Não porque a pessoa mereça ou não mereça, ou que seja cobertada ou não pelo seu erro, mas para que o mal não se perpetue mais em nós mesmos. Está provado pela neurociência. O perdão
estabelece condições hormonais de equilíbrio, de saúde integral, emocional e física. Exercitemos, meu caro ouvinte, o Evangelho de Jesus em nossas vidas, e a vida nos brindará com o amor de Deus fluindo, dinamizando e fortalecendo-nos hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.